Olá, seja muito bem-vindo a esse canal, né? Estamos aí buscando uma melhoria, falando sobre dependência química, né? E como ela transforma a nossa vida, né? Porque a força para mudar, ela vem de dentro, mas também ela pode vir de Deus, ou ela vem de Deus, né? Muitas pessoas elas não entendem que parar de usar ela não é fácil, né? Que é uma luta diária contra o nosso corpo, contra a nossa mente, contra nós mesmos, né? Tem gente que fala assim que é só querer, mas a questão não é só isso, só querer parar de usar, né? Todo mundo quer parar de usar. Quem chegou no estado que eu cheguei, né? Ficar na rua, né? Vários dias sem comer, sem dormir, né? Então, assim, passando por humilhações para fazer o uso, né? Então, quando você começa a analisar aquela situação, você quer parar de usar, né? Mas parar de usar não é fácil, né? É uma luta diária, é uma luta contra o corpo, contra a mente, contra nós mesmos, né? O corpo pede a dependência química, né? A mente lembra dos locais, das situações, né? Dos amigos, né? Do cotidiano que você tinha junto àquelas pessoas, junto ao uso, né? E então temos que lutar contra nós mesmos, né? Então é muito difícil isso, né? E porque o esforço precisa vir de dentro da gente, né? Mas ao mesmo tempo a gente não consegue fazer isso sozinho. Então por isso que é interessante a gente sempre utilizar o maior poder que existe, que é o poder que Deus nos dá, né? Cada um tem a sua religião, o seu modo de ver Deus, né? A sua espiritualidade, mas sabemos que sem essa força de Deus é talvez impossível parar de usar. Então devemos buscar a Deus para conseguir parar de usar. Isso se dá porque nós somos imperfeitos, né? A imperfeição ela passou a existir e temos a tendência totalmente pecaminosa, né? Então, como que a gente vai parar de usar, né? Sem incluir Deus nessa relação? Fica impossível. Os desejos da carne, o desejo dos olhos, né? Vai vir e a gente vai ficar completamente parado e vai voltar ao uso. Isso aconteceu muitas vezes comigo, né? Mudava alguns hábitos, mas talvez parar de mentir, aquela questão de manipular, aquela questão de roubar alguma coisa, às vezes não acontecia, né? Essa mudança. Então o hábito anterior do uso voltava, né? Então, se queremos parar de usar mesmo, devemos buscar a Deus como um refúgio, né? Então, a partir do momento que nós se entregamos a Ele, pedimos ajuda de verdade para Ele, pode ter certeza que Ele vai dar a força que precisamos para aguentar aquilo que parecia impossível. Até mesmo o livro de Isaías 41:10 diz que não fiquem ansiosos, pois eu sou o seu Deus, eu vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo. Então, olha que palavras magníficas, ou bonitas, ou cativantes que o próprio Deus colocou na Bíblia, né? Para que a gente possa buscá-lo, para que a gente possa ser fortalecido por Ele para ter essa melhoria, né? Como é bom parar de usar, né? Poder chegar em casa sóbrio, não ter aquela discussão à toa com a esposa, né? Pelos seus erros, né? Poder ficar limpo, né? Eu tive uma experiência bem dolorosa, teve alguns aprendizados, mas de ficar um período fora de casa, né? Sem tomar aquele banho, né? Quentinho, sem ter aquela sua cama aconchegante, né? Então, olha os benefícios que diários de se tratar, de se buscar ficar bem, tomar um banho, conversar com a esposa, com o filho, comer um alimento agradável, sentir o sabor desse alimento, né? Então, os benefícios são inúmeros, né?
Então, com base nesse amor individual que Deus demonstra por nós, através desse texto bíblico, onde ele fala assim: vou fortalecê-lo, sim, vou ajudá-lo. Então, nós podemos, sim, criar o hábito de ficar limpo. E cada dia limpo é uma vitória. Cada dia limpo pode significar um recomeço, né? Então, já passei por inúmeras recaídas, inúmeras internações, né? E hoje poder ter um dia limpo, 2 dias limpo, ou conforme eu venho tendo uma rotina, é muito gratificante. Então, às vezes vem uma vontade, vem um pensamento, automaticamente já habilita aquela ideia de que, meu, se eu for, eu não volto. Minha família, meu banho, minha corrida, minha alimentação e minha responsabilidade mediante a minha própria recuperação, mediante a instruir outras pessoas através do aprendizado que eu tive. Então, cara, isso vai te fortalecendo, vai te nutrindo, vai te dando força para buscar uma melhoria. Então, nada melhor do que fazer isso, né? Então, não desista, porque Deus ainda acredita em nós. Deus ainda acredita em mim, ainda acredita em você mesmo quando outras pessoas não acreditam. Então a droga, ela pode te derrubar, mas Deus pode te levantar. Mas precisamos permitir que Ele entre em nossa vida. Então esqueça o passado, comece hoje. Plante o hoje, porque a colheita vai ser farta.